Começa agora mais um programa Anselmo Mororó. E o nosso convidado de hoje é o advogado Marcelo Mendes, pré-candidato ao Senado Federal pelo nosso estado, gente. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Marcelo, uma alegria saudar primeiro a nossa querida TV Capital, canal 9.1, agradecer pelo espaço democrático, aberto, livre, né? Eu fico muito feliz de voltar à TV Capital, que existe uma história, né, do Anselmo, que pouca gente conhece, que é ligada a esses 35 anos de homem de comunicação, televisão, você que trouxe, né, a TV a cabo, né, TV Show na época. A primeira iniciativa de TV a cabo do Ceará, uma das primeiras do Brasil, né, obrigado. E depois a TV Com, eu tive a oportunidade de ter um programa aqui na TV Com o padre, saudoso Padre Dourado, tínhamos um programa de televisão, e esse histórico seu na comunicação é importante, precisa ser mencionado, lembrado, e a comunicação cearense deve muito à TV Com, a você, à TV Show e ao trabalho que você realiza esses anos todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Marcelo, muito obrigado pelas ilustres palavras que você está me dirigindo. Realmente isso é verdade, ele esteve aqui conosco no início, mas você agora como pré-candidato a senador pelo estado, né, do Ceará, diga ao nosso público, esse público fiel, esse público de Deus, quem é o Marcelo? Não o doutor advogado, quem é o Marcelo? De onde você veio? Passe essas informações para essas pessoas que vão querer votar em você, amigo. O Marcelo Mendes é um fortalezense, um cearense nato, que nasceu ali na rua J. da Penha, esquina com Heráclito Graça, na antiga Policlínica de Fortaleza. Estudei a vida toda no Colégio Cristos e já nos primeiros anos de universidade, na faculdade, Unifor, onde eu fiz Direito, depois eu tive a oportunidade de fazer administração de empresas e administração pública na Nossa UES. Já nos primeiros anos de universidade, já me envolvi na política estudantil, essa paixão pela política, né? Alguns nascem com vocação para ensinar, outros nascem com vocação para a medicina, e alguns nascem com vocação para servir. Sempre me atraiu, sempre gostei, gosto de gente, gosto de pessoas. E quando terminei o curso de administração de empresas, fui convidado pelo também querido amigo, um grande administrador, Pedro Gujão, né, que é procurador da Fazenda Nacional, para montar a primeira Secretaria de Desenvolvimento Econômico de uma capital nordestina. A Fortaleza tem a primeira, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SMDE, que existe até hoje. Ela foi montada por uma equipe que eu liderei, fui coordenador dessa secretaria, fui depois secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Fortaleza, isso em 98. Depois, em 2000, recebi o convite do Dr. Juraci Magalhães e assumi a Regional 6. Fortaleza era dividida na época em 6 regionais. Eu assumi a maior delas, que é a Regional 6 da nossa Messejana, responsável por 42% do território físico na época. Elas já foram desmembradas, né? Hoje não são mais apenas 6. Mas na época, a Regional 6, Anselmo, pra você ter uma ideia, ela era, depois de Fortaleza, ela seria a maior cidade do estado do Ceará. A Regional 6 era maior do que Juazeiro, Crato, Sobral, Maracanaú, Caucaia. É como se você fosse um prefeito. E éramos carinhosamente chamados de prefeitinho, né? A nomenclatura oficial era secretário regional, mas éramos carinhosamente chamados de prefeitinho. Depois dessa experiência na Regional 6, fui convidado, né, pelo PMDB Nacional, eu era do PMDB, para assumir a Secretaria do Patrimônio da União aqui no estado do Ceará, onde também desenvolvemos um trabalho importante no projeto Orla, né, de requalificação dos nossos 600 quilômetros de litoral. Depois disso, ainda, né, me sentindo vocacionado e sentindo que podia colaborar e querendo colaborar com o Ceará, me candidatei, fui eleito vereador de Fortaleza, fui líder da oposição. Quantas vezes você foi vereador? Fui candidato uma única vez e fui eleito, não fui candidato à reeleição, porque na época pretendi, como eu disse, como eu me formei em administração pública pela nossa UES, tenho especialização em administração pública, o executivo sempre, a gestão pública sempre me apaixonou mais. Eu sempre pensei, e acho que tenho razão, o legislativo é um grande desafio e foi muito enriquecedor ser vereador de Fortaleza, tenho muito orgulho disso. Na época, fui até o final do meu mandato, eu tinha sido o vereador de Fortaleza que mais projetos tinha apresentado. Então, o projeto de lei antifumo
né, na cidade de Fortaleza, o projeto do Código, né, de Pedestres, o Código Municipal de Trânsito, o Código de Mudanças Climáticas. Essas leis importantes todas foram criadas, né, por iniciativa nossa, e eu não fui candidato porque imaginei e sonhei querer ser prefeito de Fortaleza. Lancei minha pré-candidatura, cheguei a fazer plano de governo, mas na época, no último minuto do segundo tempo, o partido, numa articulação nacional, eu fazia oposição ao PT, e fazia oposição ao PT, Anselmo, numa época difícil. Porque hoje, veja, nós temos todo um movimento conservador que, a partir da eleição do presidente Bolsonaro, fez nascer também novas lideranças e novas vozes em defesa de certos ideais, né? Mas eu fazia oposição ao PT quando eu era líder da oposição, sozinho. Cid Gomes era governador do estado, Luiziane Lins era prefeita de Fortaleza, Ciro Gomes era ministro, Eunício Oliveira era senador, e toda essa estrutura de poder, né, muito forte, muito, né, mais contra, forte, né? muito mais forte. Você não tinha o que nós temos hoje, esses movimentos de centro, conservador, de direita, isso não acontecia. Então, nós tivemos um mandato muito enriquecedor, mas fui pré-candidato a prefeito, mas aí houve uma articulação nacional e a então prefeita Luiziane Lins acabou se articulando com o presidente nacional do meu partido e eles, né, promoveram uma intervenção, não permitiram que eu fosse candidato e eu me afastei, né, dos mandatos. Continuei colaborando no projeto político de outros amigos. Em 2016 participei da coordenação da campanha do Capitão Wagner, né, que foi candidato a vereador, a prefeito de Fortaleza. Agora em 2020 também participei, né, da coordenação e fui também candidato a vereador, né, nesse projeto de apresentar ao cidadão de Fortaleza uma nova maneira de fazer política. E em 2022, agora muito mais animado, né, nós voltamos ao desafio de oferecer, não mais ao público de Fortaleza, mas ao eleitor cearense, um novo conjunto claro, nós estamos em pré-campanha ainda, mas oferecer no momento correto ao cearense, né, uma nova maneira de fazermos política e fazermos gestão pública. Marcelo, eu acho o seguinte, você que está nos assistindo aí, você já ouviu, né, através das próprias palavras do nosso pré-candidato a Senado, né, ao nosso Senado Federal, Marcelo Mendes. Quem é o Marcelo Mendes, de onde ele veio, o que ele fez, você já tem aí uma grande prévia do que é o nosso, né, senador, pré-candidato a senador do estado do Ceará. Marcelo, belíssima história, belíssimo histórico que você tem aí para esse povo grande aí, que acredita em Deus e acredita numa nova mudança para o nosso estado. Mas eu queria lhe fazer uma outra pergunta. A sua pré-candidatura ao Senado pelo Partido Avante é um grande desafio na sua carreira. Você se acha preparado para esse desafio, Marcelo? Olha, eu me acho tão preparado quanto estava Roberto Cláudio quando o Cid o escolheu para ser prefeito de Fortaleza. Estou tão preparado quanto Camilo Santana estava quando o Cid o escolheu para ser governador do estado. Estou tão preparado quanto Sarto estava quando o Cid o escolheu para ser prefeito de Fortaleza. Então, se eu medir, né, a minha experiência, a minha formação, né, a minha vontade, a minha determinação, a minha coragem, com os últimos gestores que a cidade de Fortaleza e o estado do Ceará tiveram, eu não me acho preparado, não. Eu me acho mais do que preparado. Não só a vida, não só a experiência acadêmica, mas a experiência na gestão. Mas também ter a sensibilidade, Anselmo, isso é a coisa mais importante, e ter a humildade. Isso não tem a ver com experiência em cargo, isso tem a ver com coração. Quando você tem sensibilidade de ouvir, de andar, quando você gosta de gente, porque para mim, a grande vocação e a condição primeira para alguém se fazer política, claro, ele tem que ter preparo técnico. Ele não pode ser político porque é amigo do Anselmo. O Anselmo é dono do Estado e o escolheu. Não, isso não é bom. Mas também não é bom que um político entre ou ofereça seu nome para o eleitor sem que ele goste de gente. É fundamental gostar de gente. Quem não gosta de gente, de pegar nas pessoas, de abraçar as pessoas, de ouvir as pessoas, de ir na casa das pessoas, de receber ligação das pessoas, quem só gosta de gente de 4 em 4 anos não deve entrar para a política. Fundamental gostar de gente. E eu me sinto feliz, mais do que feliz, eu me sinto preparado, porque gosto de gente, eu tenho absoluta certeza que posso colaborar
para transformar o nosso estado, né, em um local, em um espaço muito mais humano, muito mais feliz. Eu sei que o Ceará, nós temos riquezas estrondosas, é uma terra que em se plantando tudo dá, basta que nós tenhamos tecnologia, que tenhamos água, que tenhamos incentivo. Eu venho defendendo isso. Acabei de dizer que fui secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. E Fortaleza e a região metropolitana reúne 65% de toda a produção da riqueza e toda a produção, né, de impostos e a geração de impostos do estado do Ceará. Boa parte do que acontece no Ceará em matéria de impostos, 65%, é produzida aqui na cidade de Fortaleza. E é natural, porque é o polo mais rico, é a cidade mais rica. Estão aqui as matrizes das empresas, estão aqui os grandes grupos, nós estamos localizados em Fortaleza. Mas o Ceará também, e aí você tem um leque gigantesco de oportunidades, e muitas das vezes esquecidas. Por exemplo, eu falo sempre, quando trato de geração de emprego e renda, de algo que é esquecido e é lembrado só quando se fala em educação, principalmente em educação de jovens ou em recuperação de adolescentes, que é o esporte. Veja só, Anselmo, o Ceará tem água, vento, mar, luz, duna, nós temos tudo para ser a capital brasileira dos esportes. Se eu lhe perguntar, né, você que está aí na TV Capital 9.1, se eu lhe perguntar qual foi o último grande evento esportivo que o estado do Ceará ou a cidade de Fortaleza patrocinaram nos últimos 10 anos, você não vai lembrar. Você não vai lembrar. O esporte, além de educar, gera riqueza. As atividades, os eventos esportivos no ano de 2019, porque durante a pandemia, naturalmente, esses eventos não aconteceram. Mas em 2019, os eventos esportivos geraram mais de 900 bilhões de dólares de receita em todo o mundo. Isso é algo perto de 100 bilhões de reais. É mais do que o lucro a que o governo tem direito na Petrobras. A participação que o governo tem na Petrobras é, em média, de 100 bilhões de reais. Pois isso foi o que os esportes geraram de orçamento, não de lucro líquido, mas geraram de negócios em todo o mundo. Ora, por que o Ceará não pode receber aqui, por exemplo, as delegações, seja do surf, seja do kite, seja do futebol de areia, do futevôlei? Na verdade, quando o campeonato sul-americano, quando o campeonato internacional, mundial acontece, o que é que vem para cá? A imprensa internacional, e ela se hospeda, as delegações vêm, os familiares vêm, os hotéis ficam cheios, os táxis, os Ubers. Existe uma cadeia gigantesca de produção que orbita em torno do esporte, e eu estou usando o esporte apenas como exemplo. Aí, se você me der a oportunidade, eu vou falar de emprego, de geração de renda, de riqueza, de tudo. Nós deixamos escapar, nós cearenses, os gestores, o cearense não, o gestor cearense deixa escapar oportunidades gigantescas de gerar e de permitir ao cearense oportunidade e dinheiro. Porque, não se engane, em cada um desses eventos, por exemplo, do esporte que eu estou falando, alguém vai poder vender algo, o artesanato na feirinha vai melhorar, né? O cara que vende castanha vai vender mais, o ator, os nossos humoristas, os shows. Quer dizer, nós temos, repito, nós temos tudo para nos transformar, não só na capital brasileira, ou não só na capital mundial do esporte. Porque, veja, poucas cidades no mundo têm a incidência solar do Ceará, tem o vento do Ceará, tem o mar do Ceará e tem o povo cearense, tem a cultura e a culinária cearense. Mas nós, infelizmente, não aproveitamos isso. Muito, muito bem, parabéns. Marcelo Mendes, você sendo pré-candidato ao Senado Federal, certo? O que a sua visão, né, as suas ideias, o que você está achando aí da violência no nosso estado e o que você faria como senador em Brasília para poder ajudar ao nosso povo cearense, ao nosso a nossa sociedade cearense que está se transformando agora, nós estamos reféns, né, de nós mesmos. Nós estamos andando com pavor, com temor de assaltos, de tudo quanto é ruim, que nós deveríamos estar andando nas calçadas com os nossos celulares, com os nossos filhos, passeando, como qualquer outra cidade civilizada. Voltar, Anselmo, aquela Fortaleza que todos conhecemos, da cadeira na porta.
Tinha coisa mais gostosa, né, na cidade como um todo do que botar a cadeira na porta depois de 5 horas, 6 horas e conversar com o vizinho. Não existe nada mais rico do que isso. Acabou, mas vai voltar, vai voltar. Porque isso é uma questão apenas de vontade e determinação política de resolver. Vou dizer uma coisa que seu público, boa parte dele, não sabe. E tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com geração de renda, de imposto, de cobrança e de um Estado que muito mais cobra do que oferece. Olha que curioso, a Secretaria da Fazenda comprou um scanner, para quem está nos assistindo. E scanner é um raio-x gigante. Ele é móvel e é colocado em várias entradas, em várias cancelas do estado do Ceará. Os caminhões que vêm trazendo, né, produtos passam nesse scanner e esse scanner, muito rapidamente, com muita competência, ele identifica, Anselmo, o que tem dentro do caminhão, qual foi a nota fiscal, qual foi o número, se a quantidade de sabonetes ou de produtos que estão ali dentro bate com a nota fiscal. Se houver uma diferença, ele imediatamente envia para a Cefaz o CNPJ da sua empresa. No dia seguinte, a multa está na sua empresa, na sua casa. Ou seja, sim, para cobrar, são ágeis, muito ágeis, são leões. Agora, veja que curioso, não existe essa mesma competência e determinação para o caminhão ou para o carro que entra com a droga. Não é curioso? A gente encontra num caminhão uma caixinha de talco que está fora da nota. E aí eu tenho que cobrar o ICMS muito rapidamente. Eu encontro, se eu for de uma cidade para outra, e eu tive em Itapipoca nessa semana, doutor, aqui se a gente levar uma cabra, saindo do distrito, se eu levar para a sede do município uma cabra, né, um animal, uma galinha, um frango, para a praça para vender, imediatamente chega um agente de fiscalização e quer apreender o animal, quer vender, quer cobrar, quer fazer, quer acontecer. Por que a gente não tem a mesma competência, agilidade e rapidez para encontrar o que entra de ruim no Ceará? Por que é que entram toneladas? Nós estamos aqui geograficamente numa ponta que nos liga à Europa, nós somos, né, nós e o estado da Paraíba, nós temos talvez 2 pontos mais próximos do continente europeu. É por isso que o estado do Ceará é tão atraente para o tráfico internacional de droga, porque é mais barato levar a droga a partir de Fortaleza. Mas veja, só se entra no estado do Ceará, seja com droga ou com produto lícito, de 3 formas: pelo ar, pelo mar ou por terra. É tão fácil, né, a gente identificar como, quem entra e por onde. Agora, precisa querer ter a determinação e a coragem, principalmente, de mexer numa coisa que é um vespeiro. Não é verdade também uma cantilena que se ouve no Ceará há 20 anos. Olha, eu já falava dos índices de violência quando eu era vereador. Eu me elegi vereador em 2008. E por isso que vídeo e rede social é bom. Tem um vídeo meu nas minhas redes sociais, Marcelo Mendes CE. Se o seu telespectador entrar, você vai ver um vídeo meu, do plenário da Câmara, tratando dos números, em 2010, tratando dos números e comparando os números das mortes, dos homicídios violentos no estado do Ceará, com o número de soldados mortos na guerra do Afeganistão. Nossa. Em 2010, morreram mais cearenses por mortes violentas, assassinados, do que soldados norte-americanos em 6 anos de guerra contra o Afeganistão. 2010. De lá para cá, esses números duplicam a cada ano. Qual é o discurso do governo do estado? Não, nunca se gastou tanto com segurança pública. E eu continuo dizendo, nunca se gastou tanto e nunca se gastou tão mal. Porque quanto mais se gasta, mais os índices sobem. Algo está errado. Nós precisamos parar, né, e ter a sociedade cearense precisa ter uma conversa séria com os seus gestores, porque algo está errado. Nós não suportamos mais ver os nossos irmãos, nossos filhos, nossos parentes serem assassinados nas ruas porque não entregaram um celular, porque uma menina não entregou um brinco, porque um garoto não entregou a bicicleta. Nós não vivemos mais números de violência. Veja, nós vivemos números de uma tragédia social. Nós vivemos uma guerra civil que... Veja, e vou repetir. Nem a mídia, nem as televisões, nem os blogs podem, Marcelo, passar essas informações, porque são tantos casos que seria humanamente impossível as televisões transmitirem tudo isso daí. Agora, pegando um pouquinho do que você falou, nosso pré-candidato a Senado Federal, Marcelo Mendes, nos responde o seguinte: o nosso ex-presidiário, ex-presidente
anunciou há alguns dias, algumas semanas aí atrás, de que se ele eleito for, ele vai restringir, vai proibir, né, vai controlar a mídia, não só a social, que é nas redes sociais pela internet, mas como rádio e televisão e emissoras. Então, se isso for, se isso ocorrer, empresas como a nossa, Marcelo, você está aqui conosco, você e eu não teríamos o direito mais de falar. Seria saciado, seria acabado esse direito. O que é que o senhor, as suas ideias como pré-candidato ao Senado Federal, se houvesse esse projeto de lei que ele quer passar, se ele chegasse com isso aí na mesa, você agora está pré-candidato, mas se você, essa ideia, quando chegasse no Senado, você iria aprovar ou você ia desaprovar? Bem, primeiro eu preciso fazer uma referência e ser justo, não porque eu esteja aqui, né? Mas eu preciso saudar a TV Capital e todas as intervenções que você, Anselmo, liderou no estado do Ceará, porque aqui se tem um espaço democrático, aqui todas as matizes políticas vêm ao seu programa. Muito obrigado, eu faço oposição e a minha oposição não é em todo lugar que eu entro e não é em todo lugar que eu sou convidado, não. Não é todo jornalista, não é todo radialista que me abre espaço, não. Porque eu digo coisas que os poderosos não querem ouvir. Mas aqui na TV Capital existe esse respeito ao contraditório, existe esse respeito. Você tem, eu acompanho sempre, você tem ouvido, né, pré-candidatos, você tem ouvido mandatários, deputados, vereadores de todos os partidos. E isto é a verdadeira essência do jornalismo. O jornalismo, e também só faz jornalismo quem tem vocação, que é o seu caso. Essa é o verdadeiro ideário, né, de um jornalista, de um radialista, de uma instituição de rádio, TV ou jornal. E agora, mais recentemente, as redes sociais digitais, né? Não tem sentido nós pensarmos em mídia controlada. Isso é uma das grandes tolices que o ex-presidente, né, gosta de repetir. Não sei para que plateia ele está jogando e não sei a quem esse discurso favorece. Mas, primeiro, isso jamais acontecerá. É algo que o brasileiro não... Nós avançamos, o povo brasileiro é hoje dono, e graças às redes sociais, isso ajudou muito, né? O povo brasileiro hoje é muito mais bem informado, muito mais informado com rapidez, e eu gosto sempre de dar esse exemplo. De certeza, absoluta. E eu você está falando, concordo com você. E eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu tenho um grupo de distribuição no meu WhatsApp pessoal, em que no mesmo grupo estão o Chico, o Zé Braço Quebrado, que é um amigo, né, que trabalhou comigo na Regional 6, e hoje é porteiro de uma escola em Tururu. No mesmo grupo está o senador Eduardo, estão os dois, no mesmo grupo está o senador Eduardo Girão. A mensagem que eu mando para o Eduardo Girão, imediatamente o Chico recebe. Então é impossível controlar isso. Só, assim, é uma das grandes tolices que o ex-presidente tem repetido. Isso é algo inimaginável que eu jamais concordaria. A imprensa tem que ser livre, precisa ser livre. Continuando o nosso bate-papo aqui, eu queria que esse povo que está nos assistindo agora, esse empreendedor, essa senhora que tem veio de uma cocadinha e quer montar uma indústria, aquele rapaz que teve que fechar o lava-jato dele, aquele cidadão que era um vendedor de peixe, de qualquer outro produto, certo? Que a sociedade consuma, não se deu bem por causa das grandes taxas, né, de impostos extorsivas que nós temos na nossa nação, no nosso estado. Nosso ICMS é caro demais. O que a ideia que o senhor tem, certo? Como Marcelo agora, em fazer por esse povo? Anselmo, veja que curioso. E como as duas coisas aparentemente não têm relação, mas são umbilicalmente ligadas. A gente fala muito em liberdade. Esse tema, esse mote, é algo que tem sido muito lembrado nas redes sociais. A liberdade, você falou de imprensa, você falou de controle de liberdade, controle de órgão. O STF, né, operando contra jornalistas, e a liberdade das redes sociais, a liberdade da internet. A gente fala muito em liberdade. Deixa eu te dizer uma coisa, telespectador. Não existe liberdade sem independência financeira. Nós jamais seremos um povo livre enquanto nós formos amarrados pela pobreza. Enquanto o freio de mão
da capacidade brasileira de empreender. O brasileiro é conhecido no mundo todo como um grande empreendedor. Não há lugar nenhum no mundo que não tenha um cearense trabalhando, um brasileiro. Nós somos empreendedores natos. Enquanto nós não tivermos capacidade financeira, dinheiro, capacidade de empreender, liberdade para trabalhar, para ganhar dinheiro, porque é um grande mérito. No Brasil, ganhar dinheiro, ter sucesso, ter êxito e vencer na vida é um pecado mortal. Quando todas as sociedades modernas reconhecem que é pelo trabalho que se vence, né? E que a riqueza é fruto do trabalho honesto, aqui não. Aqui nós temos uma máquina perdulária que gasta bilhões com tudo, inclusive com órgãos que não deveriam existir, já deveriam ter sido privatizados, e nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mais da metade do nosso PIB representa imposto, é representada por imposto. Os gestores brasileiros e os cearenses em especial, ainda não compreenderam que não adianta subir. Olha, veja, todas as vezes que o imposto sobe, isso é uma porta que se abre para a sonegação. Porque o empreendedor, o trabalhador, seja ele do comércio, da indústria, qualquer pessoa que produza um serviço ou um bem, se ele for taxado ou se for elevada a taxação e se for cobrado dele um imposto a mais, ele imediatamente, o que ele faz? Primeiro, repassa para o valor do produto, o que onera a produção, aumenta o preço final e faz de nós, né, cidadãos, ou faz com que nós, cidadãos, paguemos mais por aquele bombom, bala, sorvete, chocolate, móvel, o que for. Os gestores cearenses, os brasileiros, não compreenderam que não adianta cobrar mais e diminuir a base. As pessoas vão fugir do imposto. Ninguém acha ruim pagar imposto. Pelo contrário, nós deveríamos, Anselmo, vender a ideia de que, Anselmo, tu está pagando muito imposto? Legal, é sinal que tu está ganhando muito dinheiro. Agora, o Anselmo se sente mal em pagar imposto porque ele sabe que o imposto é desviado, ele sabe que o imposto não volta para o hospital, não volta para a segurança pública, porque ele tem que andar, nós temos que andar num carro blindado, tem que ter cerca elétrica no seu prédio, tem que ter vigilante, né, armado na porta do posto de saúde, porque os postos de saúde são invadidos, né, os órgãos públicos são invadidos e as pessoas são assassinadas dentro dos órgãos públicos, né? Aqui agora no posto Edmar Fujita, há poucos dias entraram armados e mataram 3 pessoas que estavam sendo, né, atendidas no posto de saúde. Então, o gasto que o cidadão brasileiro tem que ter, né, com aquilo que o Estado não entrega é, além de injusto, desumano. O que nós precisamos fazer? E o que eu sempre defendi como empreendedor? Diminui ao máximo, zere a carga tributária para permitir que essa base, né, aumente e que mais pessoas passem a pagar um imposto mais justo. Ninguém acha ruim pagar imposto. Agora, elas querem pagar um imposto justo. Mas, Marcelo, rapaz, eu trabalhei, eu produzi, eu vendia R$10, lucrei a 8, eu não me incomodo de pagar R$1 de imposto. E quando você paga muito e não recebe de volta, não é isso que eu estou o que dizendo. você comprou? Não é isso que eu estou comprei dizendo. o quê? Eu comprei pavimentação, eu comprei hospitais, eu comprei segurança. Quando eu digo comprei, para o nosso telespectador, é o imposto que nós pagamos em cima de tudo, né, Marcelo? Esse é eu pergunto, você também, só para juntar, o tempo está curto, então nós vamos ter que fazer assim uma metralhadora de sabatina aqui para o nosso telespectador lhe conhecer melhor. E quanto às armas, Marcelo, você é a favor ou contra o porte de arma residencial? Não vou falar nem o porte particular, não, o residencial. Olha, isso já foi estabelecido pela lei do desarmamento, né? O Estatuto do Desarmamento é muito claro. O que é que eu defendo, o que é que eu acho? Eu, por exemplo, já tive porte federal. Não quis renovar, eu não ando armado, não quis renovar, porque eu intimamente acho, né, não me encontro em condições de andar armado. Eu não quero andar armado. Agora, não há problema algum que alguém que passe pelo teste psicotécnico, que passe nos testes técnicos, né, aplicados pela Polícia Federal, tire seu porte. Ou ele mantém em sua casa para guardar sua filha, seu patrimônio, sua esposa, seus filhos. Quem mora numa fazenda. Ora, se você que mora na cidade de Fortaleza não é atendido quando precisa da polícia, imagine quem mora num distrito de Tururu. O morador, né, ou quem mora num distrito lá em Penaforte, em Jati, para chegar até a propriedade dele, a fazenda dele. Então, estão invadindo, quebraram minha cerca, eu estou vendo pela janela da minha casa, estão vindo 3 homens, os meus filhos estão em casa com minha mulher, eu não posso ter uma arma para defender minha família.
Cabe na cabeça de alguém isso? Claro que não. Marcelo, o que o povo quer saber é o seguinte, porque quem é contra, certo, o porte de arma, normalmente não, 100% anda com segurança armado. Essa é a curiosidade. Esse telespectador que está nos assistindo agora, ele quer saber por que, Marcelo, que quem é contra o armamento anda com seguranças armado na frente e atrás, com um revólver pesado. Porque são hipócritas, são fingidos e nós, eleitores, você me dá a oportunidade de dizer uma coisa, nós, eleitores, nós temos que chamar para nós a responsabilidade, 2 de outubro vem aí, nós temos que chamar para nós a responsabilidade de nós reescrevermos a nossa história e o nosso futuro. Olha, ninguém vai nos ajudar, nem lhe ajudar. Ministério Público não vai, Judiciário não vai, o prefeito não vai, o governo não vai. A única pessoa que vai lhe ajudar é você próprio. No dia 2 de outubro, você precisa votar bem, votar certo pela sua consciência. Deixe que peçam, que pressione. Se você tem um chefe, se você tem um padrinho que lhe pressione, lhe assedia e acha que vai perseguir seu voto, balance a cabeça, mas lá sozinho com a urna, vote em quem você quiser. Porque essa renovação política, né, que nós não tivemos a oportunidade de falar, a reeleição, por exemplo, eu acho a eleição um instituto criminoso. A eleição foi um crime de lesa pátria que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive, os dois foram processados, um deles perdeu o mandato. Fernando Henrique, não vamos esquecer, comprou a reeleição, pagou os 2 votos que foram necessários para aprovar a reeleição, comprando o voto de 2 deputados federais de Rondônia. Na época, um deles, inclusive, perdeu a eleição. Cabe na cabeça de alguém, desculpa, Anselmo, só para fechar o raciocínio. Continua. Cabe na cabeça de alguém que eu, em horário comercial, sou de 8 da manhã às 6 da noite. Eu sou o governador do estado. O Anselmo é candidato a governador do estado, né, da oposição. Ele está lá, né, no escritório dele, no partido dele. Eu, governador, tenho uma caneta, eu tenho licitações, eu dou emprego, eu tenho a chave do caixa, eu sou governador até às 6 da noite. De 6 da noite para frente, aí eu deixo a minha roupa de governador e sou eu o candidato. Ora, é claro que isso é um desequilíbrio absurdo e que deixa o Anselmo e o Marcelo em situações de absoluta desigualdade. Se eu quero ser... Primeiro que reeleição não era para existir. A cultura brasileira, a política brasileira ainda não está preparada para respeitar um instituto como a reeleição. E se é para existir, por força desses conchavos do que já foi aprovado, que o político tenha pelo menos a dignidade e a decência de renunciar. Renunciar, eu vou renunciar. Porque é impossível que eu seja o comandante maior do Estado, sobre todos os aspectos, inclusive o comandante da Polícia Militar. Porque o governador do Estado é o comandante das forças militares estaduais. Então, eu sou o governador e sou o candidato. Ora, tenha santa paciência, ninguém precisa ser experiente e vivido para compreender que isso é algo inaceitável, né? A reeleição não deveria existir. O que nós precisamos como cidadãos, assim como pais e mães precisam se aproximar dos seus filhos e trazê-los para perto para educá-los, nós, cidadãos, precisamos chegar perto da política e trazer o voto para perto de nós. Marcelo, o que você recomenda para uma pessoa que está sendo coagida no seu bairro ou na empresa? Lá nos bairros distantes, a pessoa é coagida a votar. Então, quando alguns são coagidos a votar, preferem não ir votar, que também é um erro. Você não diga, gente, eu não voto esse ano, eu não vou votar. Não, se você não votar, se você não exercer a sua cidadania, uma outra pessoa que foi conquistada, que foi induzida, vai votar na pessoa errada, que vai controlar a sua vida, a sua estrutura, a hora que você acorda, que você sai e talvez até botando a mordaça ainda de volta em você e fechando a sua empresa. Então, tenha muito cuidado nessas eleições, Marcelo. Essas pessoas que são coagidas, qual seria a sua opinião e o seu conselho para quem nos assiste? Bem, nem todo mundo exerce o mesmo papel social. Uns, né, oferecem seus nomes para concorrer, como eu, por exemplo, vou oferecer o meu a partir de agosto, e outros têm um importante papel, que é o de votar, o eleitor. Mas todos fazendo parte do mesmo universo político. Se você, por um motivo qualquer, seja um patrão, seja um parente, seja o fato de você exercer um cargo, se aquilo de alguma forma é objeto de assédio ou de pressão, não discuta, não discuta. Você não precisa ganhar uma briga, você não precisa ter razão. Você precisa apenas ajudar o Ceará a se transformar num estado mais justo, mais transparente e mais feliz. E nós só faremos isso pelo voto. Não discuta,
no dia 2 de outubro, amanheceu, tome café com sua família, é um dia de civismo, é um dia de amor à pátria, é um dia de amor às nossas vidas, à nossa família. Vai na urna, vota em quem a tua consciência manda, ninguém vai saber o que você fez na urna. Né? Ao sair da urna, cadê? Você votou no candidato que eu mandei? Votei. Esse é o procedimento que nós devemos adotar. Silenciosamente promover essa grande união de cearenses, de brasileiros, os homens de bem desse Estado, as mulheres de bem desse Estado. Nós precisamos dar as mãos e criar, Anselmo, essa grande corrente que vai tirar o Ceará de tanto atraso, de tanta opressão, de tanta chantagem, de tanta maldade, de uma carga tributária que é desumana. Nós tivemos aí recentemente uma votação, Câmara Federal, Senado Federal, aprovaram anteontem à noite, por 65 votos, nós aprovamos a diminuição do teto máximo do ICMS. Quem caiu foram de os 29. senadores que votaram a favor e contra? Aqui no Ceará, por exemplo, somente o senador Eduardo Girão, que foi eleito pelo PROS, na época, meu partido, em 2018, somente o senador Eduardo Girão votou a favor. Surpreendentemente, o ex-governador Tasso Gereissati, um empreendedor, um grande empresário de nível nacional, e o ex-governador Cid Gomes, todos dois, um deles se absteve de votar, um não foi à votação, nenhum dos dois votou. Quer dizer, soa muito estranho que um gestor queira, enquanto existe um movimento nacional por diminuição de impostos, que ela já vem tardia, Anselmo. Essa diminuição já deveria ter acontecido durante a pandemia. O ex-governador Camilo Santana prometeu, vocês estão lembrados, durante os 2 anos da pandemia, que não cobraria CAGES, não cobraria Enel, dos bares, restaurantes, barraca de praia, suspenderia, junto com o então recém-eleito prefeito Sarto, suspenderiam o IPTU, para que esses empreendedores que não estavam podendo trabalhar, fechados por determinação do próprio governo, eles não tinham a opção de trabalhar, fechados por determinação do governo, o que o governo, no mínimo, deveria fazer? Já que eu não estou te deixando trabalhar, eu vou parar de te cobrar. Durante 1 ano, durante 2 anos, ele não deveria nem esperar uma lei que diminuísse o ICMS da gasolina. Se ele tivesse o mínimo de humanidade, de consciência como gestor, o ex-governador teria dito, e o atual prefeito teria dito, olha, fortalezense, cearense, eu vou retirar a parte que seria do Estado na cobrança da gasolina, do ICMS da gasolina, por exemplo, eu vou retirar. Nesses meses difíceis, que nós estamos enfrentando tantas dificuldades, não só comerciais, mas muita gente tem morrido, e você tem perdido parentes pela tragédia da pandemia, da Covid, eu vou aliviar o pé, eu vou tirar ICMS, eu vou deixar de cobrar o FECOP, eu vou deixar de cobrar taxas, a prefeitura vai deixar de cobrar, né, a vigilância sanitária, os fiscais da GEFIS vão parar de te perseguir, mas não foi cumprido, cada vez mais se cobrou, e nós temos aí uma massa gigantesca de cearenses, de empresários, médios, grandes empresários cearenses, que hoje, os que não quebraram, os que não morreram e sobreviveram, já quebraram e não sabem. Hoje a situação do comerciante médio cearense é esse. Um sabe que quebrou e está quebrado e está passando muita dificuldade. O outro acha que sobreviveu, mas não. Ele está quebrado, só que ele ainda não descobriu. Tudo pela forma injusta como os nossos governantes trataram durante a Covid a cobrança do imposto. A taxa de todos, a carga tributária brasileira deve diminuir para permitir que o cearense, o brasileiro, empreenda, trabalhe. E ao trabalhar, vai gerar produção, vai gerar serviço. E essa produção e esse serviço vai retornar, em última instância, para o próprio Estado. Porque aí sim poderá se cobrar um imposto justo. E este dinheiro da produção virá para a pequena venda, para o pequeno mercantil, para o pequeno supermercado da esquina, do bairro, virá para a cooperativa, ficará na cidade. Esse ciclo virtuoso da geração de riqueza é que não foi compreendido ainda pelos gestores cearenses. Só pensam em cobrar. E como você disse, oferecer o serviço. Porque se cobrassem muito e entregassem também, ruas iluminadas, sem asfaltos, postos de saúde, médicos, hospitais. Mas olha o que acontece no Ceará. Você vai fazer uma catarata, você vai fazer uma cirurgia de próstata, uma mulher quer um exame de imagem na mama, se espera 2, 3, 4, 5 anos. 5 anos se espera por uma cirurgia no Ceará. Difícil continuar assim. No dia 2 de outubro, ou nós mudamos essa realidade, ou não sei se o Ceará conseguirá viver mais 4, 8 anos assim. Marcelo, excelente explicação. Eu acho que o público que está nos assistindo está tendo uma consciência, uma visão melhor
do que, né, como funciona as coisas, mas para finalizar, dê assim uma visão, certo? Uma perspectiva, já que você é um pré-candidato a senador, né? Ser senador do estado do Ceará, dê uma prévia assim, o que é ser um senador, certo? E o que ele representa para o telespectador, para você que está nos assistindo aí. Diga, o que é um senador? Olha, a missão do senador é muito maior do que aquela que está no inciso 10 do artigo 49 da Constituição Federal, que diz lá, é competência exclusiva do Senado Federal processar o presidente, o vice-presidente, os ministros em caso de crime de responsabilidade, aprovar o presidente do Banco Central, aprovar os diplomatas, é muito mais. Eu vou voltar ao exemplo da votação do ICMS. Graças a Deus, o Senado brasileiro deu uma prova de que está do lado, desta vez, de que está do lado da população. Passam pelo Senado todas as leis que dizem respeito à cobrança de energia elétrica, à cobrança de impostos, às concessões, às privatizações. Se nós não tivermos um Senado antenado com o século XXI, com o povo, né? Claro, que é o que eu vou dizer agora, que é o século da transparência, que é o século do conhecimento, as pessoas não se enganam mais, os celulares delas estão... Não adianta mais mentir com pesquisa, não adianta mais mentir com matéria paga, não adianta. Em segundos, quando um político diz uma mentira, segundos depois, nas redes sociais, está o desmentido. Então não se foge mais dessa realidade, dessa verdade virtual. Então, eu penso que o Senado pode muito, né? E os senadores cearenses, 2 deles, Tasso e Cid, perderam uma excelente oportunidade de ajudar o povo do Ceará ao votar agora pela diminuição de impostos. O que nós precisamos defender, não só como senadores pré-candidatos, senadores, candidatos ou como cidadãos, nós precisamos defender um país livre, um Estado livre de tantas mordaças, um país livre, um Estado livre e com capacidade de empreender, de trabalhar, de gerar riqueza. Meu lema de vida, naquilo que o Estado não puder ajudar, que ele não atrapalhe. Todas as vezes, Anselmo, que algo está dando certo na vida de alguém, todas as vezes que um pequeno empreendedor vira médio ou um médio vira grande, chega o Estado para tentar, né, dar trilho e estipular limites para aquele empreendedor. É quando a coisa começa a dar errado. Todas as vezes que o Estado tenta se meter em algo que está dando certo, invariavelmente aquilo vai à falência. Portanto, Estado, pode me ajudar? Pode me incentivar? Pode diminuir imposto? Pode, através dos órgãos de financiamento, me ajudar para eu ter um capital de giro maior? Ótimo, eu quero. Não pode, se não tem isso, então não venha atrapalhar minha vida. Por favor, não venha aumentar o imposto. Por favor, não mande fiscais. Me deixe aqui com a luta, porque, você sabe disso? Manter uma empresa, manter funcionários e mantê-los em dia é algo dificílimo num país como o Brasil. Então a gente não precisa de mais nenhum estado e nenhum município atrapalhando a vida do empreendedor brasileiro. Marcelo, eu tenho ali que agradecer, certo? Acho que o nosso telespectador que assistiu esse programa teve um bom conhecimento do que está acontecendo, com as suas palavras esclarecedoras e objetivas, você conseguiu passar. Quero lhe agradecer, lhe desejar sorte na sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Estado do Ceará. Que Deus o abençoe, amém, certo? Amém. E eu queria checar um aqui. Peraí, deixa eu botar na câmera do Felipe. Põe na câmera geral. Um abraço ao nosso pré-candidato ao Anselmo, Senado. Que agradeço a você, né? Eu agradeço e ao agradecer e a saudar a TV Capital, diretamente agradeço a você pelo espaço, vou repetir, pelo espaço livre, pelo espaço democrático, por esse estímulo que você dá, né, ao bom debate, às ideias, essas teses. Isso precisa ser, só se vota bem quando se sabe da realidade, e nisso você é um importante agente, nisso você é um importante protagonista social, porque você há décadas leva conhecimento, né, ao povo do Ceará, leva modernidade, eu disse, né, você foi o primeiro empresário que trouxe a TV a cabo, a TV digital para o estado do Ceará, você, ao longo da sua carreira como empreendedor, como empresário, vem inovando, continua inovando, e a TV Capital é uma prova disso. Então, eu é que agradeço, o povo do Ceará é que lhe agradece pela oportunidade de você estar presente nos momentos importantes que a sociedade cearense precisa de uma imprensa livre e libertária. Então, você que está nos assistindo, eu finalizo esse programa com esperança no coração de que tudo vai dar certo, certo? Um forte abraço a todos os cearenses e aos brasileiros que nos assistem. Obrigado.
Um abraço, meu irmão. Muito obrigado. Yeah.